Oi, gente. Essas duas moças resolveram compartilhar um vídeo comigo hoje. Essa é a Indiana Jones e essa é a Mariana, minha filha. Como eu falei, mencionei um outro dia, nós revemos juntas o filme A Verdadeira Dor e ela teve alguns insights interessantes. Ela é estudante de psicologia e aí aceitou o meu convite de fazer uma participação no vídeo. E essa moça aqui fica latindo. Pronto, já deixei ela participar, ela já fez, garantiu a participação especial, agora a gente pode continuar. Então, assim, o filme A Verdadeira Dor foi, se eu pensar bem, eu acho que foi meu filme preferido agora, que concorreu ao Oscar de 2025. Ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por Kieran Culkin Devia ter ganhado de melhor roteiro, também, nossa né? opinião. E assim, eu nem sou muito fã do Jesse, né? Mariana Heisenberg. sabe disso. Mas assim, eu acho que ele estava tão natural no filme, ele fez o roteiro, e ele com a Emma Stone produziram o filme, Sim, né? E ele fala, na verdade, sem grandes rebuscamentos, de um tema que está cada vez mais necessário e mais recorrente, que é o tema da depressão, né? e um tema que inclusive é, a depressão acabou que ficou numa caixinha, né? A gente, se não for aquela pessoa deprimida que tá sempre na cama o tempo inteiro, muito triste, não é depressão. A gente, quando olha um personagem como o do Kieran, que é um personagem que tem raiva, mas ele também tem tristeza e ele tem esses extremos de emoção, normalmente as pessoas querem falar de outros transtornos ou dar outros nomes e não conseguem reconhecer a depressão numa pessoa como ele. Então, e além de tudo, né, vem os estereótipos. O que que a gente espera? Qual é a expectativa que a gente tem de uma pessoa que esteja deprimida, né? E muitas vezes, e eu já ouvi depoimentos várias vezes nesse sentido de pacientes, a gente não acredita que uma pessoa que seja bonita, interessante e talentosa também possa padecer de depressão, né? Porque a depressão não é não ter talento. Muitas vezes a depressão tem a ver com não só um nível de sofrimento e de angústia importantes, quando a gente está falando da doença, Às vezes depressão, predisposições genéticas também. exato, mas também a dificuldade que a pessoa tem de se reconhecer como tendo esse talento todo. Normalmente, quando essas pessoas são elogiadas, elas acham que elas estão tentando ser agradadas, elas estão tentando ser agradadas, né? Mas elas não conseguem ver esse potencial dentro de si mesmas. É até interessante que hoje em dia tá tendo uma conversa um pouco maior na mídia sobre saúde mental e a gente começa a perceber mais famosos que têm transtornos mentais, como depressão, como ansiedade. E a gente às vezes fica meio chocado, nossa, essa pessoa tão bonita tem esse transtorno que eu também tenho, ou que fulano também tem. Como assim, né? Mas ela é rica, mas ela é bonita e esse filme mostra exatamente isso, que é um personagem que é extremamente carismático, ele teve uma família extremamente amorosa, que cuidou muito bem dele. Ele tinha um ciclo ali, onde ele chega, ele brilha, mas ele sofre de depressão, né? Minha filha, gente. Então, vamos falar sobre filme? O filme que a gente escolheu falar hoje é A Verdadeira Dor, um filme que é co-estrelado pelo Kieran Culkin, né? E E pelo o Jesse Jesse Eisenberg. Eisenberg. E o Jesse, inclusive, ele não só estrelou o filme, como ele fez a direção e o roteiro do filme. E uma coisa que eu acho muito interessante do Jesse nesse filme é que todo o guarda-roupa dele, tudo ali do personagem, são as próprias coisas dele que ele levou pra viagem. Aquela mochilinha é tudo do Jesse mesmo da viagem. Eu acho muito legal. E o filme conta a história, né? E assim, primeira coisa que eu acho muito interessante, o filme fala sobre vínculos. Conta a história de dois primos que eram muito amigos, muito próximos, até uma certa idade, e que foram para a Polônia conhecer a casa onde a avózinha deles teria morado. A avó tinha morrido há 6 meses apenas. O personagem do Kira era muito próximo, muito ligado à avó Eles cresceram os dois muito próximos dela. dela. E aí, assim que ela falece, pouco tempo depois, ele fica mal, ele fica muito deprimido. A gente vai saber ao longo do filme que ele Houve uma sofre uma tentativa de overdose, ele tenta um suicídio. suicídio, né? E eles resolvem pegar o dinheirinho que eles tinham, que ela tinha deixado para eles, e fazer essa viagem, Que né? inclusive era um desejo da avó. Ela passou muito tempo da vida dela falando pra eles que ela tinha vontade de levar eles pra fazer esse tour da Polônia. E aí eles vão com um pequeno grupo. Ah, curiosidade, gente, a Jennifer Grey do Dirty Dancing tá nesse filme também. E aí é um grupo de pessoas, alguns que têm uma ascendência judaica,
outros que tinham se convertido ao judaísmo. Ou que só tinham curiosidade ao tema, porque eles acabam fazendo o trajeto também ali pela Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração. E aí eles vão, né, para fazer um resgate, para fazer um movimento. E é muito interessante porque cada um vai perpassar por lugares diferentes. E o que chama a atenção, como a Mariana falou, é que o personagem do Kira está o tempo todo alegre, ele está o tempo todo engraçado, né? Ele está o tempo todo em êxtase, mas assim, o filme tem uma peculiaridade que assim me chamou muita atenção. O filme começa com o personagem. Então, assim, o Benji, personagem vivido pelo Kieran Culkin, começa o filme no aeroporto, esperando pelo primo. Eles vão viajar juntos. E ele está sentado, cercado de pessoas, com um olhar vago, um olhar completamente perdido. Como se ele soubesse o que ele ia fazer, para onde ele poderia ir. E é interessante essa sensação de um sofrimento, né, que perpassa a quantidade de pessoas que estão em sua volta. Mas logo que o primo chega, aí ele abraça efusivamente, ele conversa bastante, né? E aí ele mostra também, e aí como a Mariana falou na introdução do vídeo, né? A nossa expectativa é de achar que as pessoas deprimidas, elas estão tristes o tempo todo, elas estão chorando o tempo todo, né? E na verdade, assim, às vezes é um sentimento de profunda dificuldade até mesmo de estabelecer relacionamento. E aí a gente pode pensar na atitude do Benji, tanto de uma atitude defensiva, para que alguém não perceba que ele como é que ele está se sentindo de fato, como um ajustamento criativo, como a gente diz na Gestalt, que é assim, se eu parar agora, eu não levanto mais da cama. Então eu estou fazendo um esforço extraordinário às vezes para chegar pelo menos a cumprimentar as E eu pessoas. acho interessante que o filme mostra exatamente que esse esforço uma hora cansa. Porque no decorrer do filme, ele vai ficando cada vez menos animado e um pouco mais agressivo. Porque a gente vê que essa força que ele precisa fazer, uma hora torna impaciência. Porque as pessoas em volta olham, ah, nossa, o Benji tá tão animado, como é que ele tem depressão? Mas elas não fazem ideia do esforço que é, né? E às vezes a gente acaba deixando aquilo ali passar despercebido, o esforço que aquela pessoa está fazendo para estar ali. E no decorrer do filme, isso fica muito explícito quando ele vai cansando desse esforço que ele está fazendo para aparecer bem e ver que as pessoas não percebem isso também um pouco, né? Percebem só a animação dele e ele começa a parecer mais impaciente, mais impulsivo, que são traços da depressão que não são tão falados, que normalmente quando a gente vê uma pessoa depressiva com traços impulsivos, com traços de agressividade, as pessoas já começam a achar que tem outro transtorno ali envolvido, mas também são sintomas da depressão. E eu achei muito interessante o que você falou, né? Do esforço, um esforço extraordinário. Imagina assim, quando você tem uma pessoa que é muito responsável, né? Que leva as suas atividades muito a sério, ela faz um esforço para dar conta do dia a dia. O Benji morava no porão da mãe, não estava trabalhando, então ele não tinha muita coisa que o obrigasse a ter uma rotina. E aí a gente não se dá conta, às vezes, do esforço extraordinário que é estabelecer pequenos padrões de comportamento, pequenos contatos sociais. Tem uma coisa muito interessante também, o Nietzsche falava sobre isso, que às vezes o estado de loucura, né, quando você não está bem, te dá liberdade de ser mais sincero, você não tem nada a perder. Então, tinha uma coisa interessante sobre ele também, que ele sempre falava o que ele pensava. Só que, ao mesmo tempo, ele achava sempre que ele tinha o direito de falar o que ele pensava. E aí, muitas vezes, ele invadia, né, o espaço do outro. Mas, tem uma hora que ele faz uma crítica para o guia da excursão e ele fala assim, nossa, mas foi tão bom, porque você foi a primeira pessoa que me deu um feedback. E aí a gente vai vendo ao longo do filme, né, o distanciamento, o quanto que é paradoxal o comportamento dos dois. Enquanto que quando um chega, todo mundo vê, todo mundo fala, todo mundo reage a ele, o David era o cara todo David é o certinho. personagem do Jesse. Exato, todo certinho, todo organizadinho, mas não Mas aparecia. eu acho interessante que a gente tava falando sobre esforço, e desse filme mostra duas formas diferentes de esforço, porque no Benji, esse esforço pra tentar se aparecer um pouco mais para poder esconder o que ele tá ali por dentro, mas o personagem do Jesse, o David, ele também tá tendo um esforço diário, porque o personagem dele tem toque, tem ansiedade, o toque dele é bem importante. E ele fala muito sobre a rotina que ele precisa seguir para poder conseguir
viver o dia dele sem que esteja aquele atrapalhado, sem que ele se sinta mal, sem sentir uma angústia tão forte. Então ele também está falando muito sobre o esforço dele, de que às vezes ele está mais contido, mas é para poder ele ter um mínimo de controle na situação. E é o que acaba tendo às vezes um conflito entre os dois, porque enquanto a depressão é uma analogia para perda de controle, para não sei o que fazer, o toque é o preciso do controle. E tem o carinho dos dois, mas tem esse Um choque, desencontro. porque eles são muito diferentes em termos de personalidades e de sintomas. E aí tem a cena, uma das cenas bem fortes do filme, que é quando o David finalmente fala pro Benji aquilo que ele estava segurando há muito tempo. Porque ele sabe que o primo tentou suicídio, ele não compreende, porque ele olha para ele e fala assim, meu Deus, eu queria ser como você. Você é uma pessoa extraordinária. Quando você chega, o ambiente se ilumina. Eu não consigo entender como que uma pessoa como você tenta se matar. Mas o mais curioso, isso é muito comum, é o afastamento do David. Ele não compreende, é uma dor, ele fica de certa forma revoltado e com raiva, porque ele acha um absurdo essa tentativa de suicídio, mas ele não faz a mínima, a única coisa que ele poderia fazer, que era se aproximar do primo, que era estar perto dele. Porque a depressão também é uma sensação de solidão profunda. Porque eu estou doente, eu não consigo sair desse lugar, eu me afasto das pessoas, as pessoas se afastam de mim, né? E fica essa sensação de desconforto que ninguém vai até Mas eu ninguém. acho interessante isso também, porque apesar do sofrimento da pessoa com depressão ser um sofrimento importante, o sofrimento da pessoa que está em volta também é um sofrimento real, porque a pessoa vai cansando de tentar, porque a depressão é uma doença crônica, né? Então, apesar de, tratei uma crise agora, não tem nada que possa ter certeza de que uma crise não vai acontecer no futuro. Então, às vezes a pessoa cansa de estar tentando fazer aquilo mesmo o tempo inteiro, ainda mais uma pessoa que também tem um outro transtorno, então também quer se cuidar e não quer, tipo, se perder também é difícil, né? E aí é interessante isso que você está colocando, da questão do cansaço, que a gente vai vendo isso ao longo do filme. Então ele começa muito animado, ele começa muito entusiasmado com as coisas, depois ele começa a olhar para as pessoas e ele não entende como que essa viagem, para perpassar o sofrimento, né, de tantas pessoas, pode ter um cunho turístico, pode ter um cunho de luxo. E aí ele fala assim, como que as pessoas podem estar felizes o tempo todo? Isso também é uma questão, porque assim, não é muito real. Ninguém está feliz o tempo todo, embora a gente tenha momentos de felicidade, mas ali ele já revela que ele está lutando contra uma sensação que é uma sombra dentro dele mesmo. E é isso que o Solomon fala quando ele fala no Demônio do Meio-Dia, né? Que quem tem depressão precisa ter cuidado. E acho que uma coisa que é muito importante, que a gente tem que pensar sobre esse filme, é como que a gente constrói fatores de cura. Gente, eu tô com a gata, agora é a gata que tá arranhando a costa da minha cadeira. Mas enfim, quem tem bicho é assim, né? E assim, como que essa depressão, ela é alguma coisa que ela vai me acompanhar e eu preciso tratar, mas eu também preciso criar fatores de proteção. E isso a gente vê, né, cada vez com mais carência. A gente tem visto muito documentário, a gente vê muito filme, a gente vê muita fala sobre o diagnóstico e sobre os sintomas, o que eu particularmente acho meio perigoso, que a gente se identifica com sintomas soltos e a gente se autodiagnostica, mas a gente não está vendo muito bem um caminho. O que eu faço, né? E aí, só um pouquinho, Mari, porque eu fiquei pensando uma coisa, né? O que é muito complicado? Quando a gente tem um processo depressivo muito profundo, a gente fica meio perdido em relação à vida e à funcionalidade. E muitas vezes não é que a rotina exagerada vá nos salvar, mas a rotina exagerada nos obriga a tomar certas atitudes. Então eu fico pensando que um dos fatores de proteção extremamente importantes para quem tem depressão é o estabelecimento de uma rotina. Você só pode furar a rotina se você tiver a regra bem estabelecida. Então o que eu preciso? Hoje eu não estou com vontade de levantar da cama, vou ficar o dia inteiro dormindo. Isso é positivo? Não. Porque é como se você estivesse cedendo àquela sedutora, né? A depressão, ela também pode ser muito sedutora. Ela tá ali, ó, soprando no seu ouvido. Não faz, fica, não reage. Porque a Parece que, gente... que a coisa racional é aquilo ali, é escutar aquilo. Às vezes você até consegue escutar alguém falando assim, saia da cama, porque você está muito tempo lá. E você consegue entender que aquela pessoa está certa,
mas não parece uma coisa que seja possível de fazer. Porque, na verdade, o que acontece? Em algum momento você fica tão cansado, tão esgotado, que você entende que é mais fácil ceder. E aí está o grande perigo, porque quanto mais você cede, menos recursos você desenvolve. É por isso que a gente fala assim: ah, então faz atividade física. Ah, mas como é que uma pessoa deprimida faz atividade física? Ela faz a partir do momento que ela tem uma rotina e que ela sente, ela sabe e ela faz o esforço absurdamente, né, difícil de executar a rotina. Porque depois de alguns dias ela começa a perceber a diferença, né? E tem uma cena também que é muito importante, e assim, eu quero que vocês entendam que aqui em nenhum momento a gente está defendendo comunicação violenta, porque não é esse o propósito, né? Mas ele conta, ele tinha uma relação muito próxima à avó, e a avó dele era a pessoa preferida no mundo, mas ele diz claramente, ela se importava comigo. E aí ele conta, e essa cena me emociona todas as vezes que eu vejo esse filme, já vi 2 vezes, que ele sempre almoçava com ela, e ele almoçava com ela às quintas-feiras, no restaurante que era o restaurante preferido dela, em que ela conhecia todo mundo, e ele tinha por volta dos seus 18 anos, e ele deliberadamente chegou atrasado, porque ele era uma pessoa desorganizada, que já é um processo que faz parte de um sintoma. E aí ele disse que quando ele chegou e ela estava toda elegante, toda arrumada, num lugar onde ela era referência, ela deu um tapa na cara dele. E ele falou assim, nossa, ela me bateu. Mas aí ele pensou assim, ela está muito mais preocupada comigo do que com todas as pessoas que estão à minha volta. Ela colocou um limite, ela está dizendo ali que ela se importa comigo, que ela se importa com o meu comportamento, e ele disse que esse tapa o impactou por alguns dias. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não consegue lidar com o sofrimento, ou a gente entende que aquela pessoa está desperdiçando a energia, o talento de alguma E forma, trazendo e a gente se afasta, e a gente não coloca um limite. E aí, compreender a depressão não é parar de trazer a pessoa, de puxar pela pessoa, não está dando conta de fazer um tratamento, vou com você, te puxo para fazer alguma coisa, te convido e exijo isso que eu algumas falo. coisas de você, porque com isso eu digo que eu me importo com o que você está fazendo e que eu tô ali do seu lado para te apoiar. Não precisa ser um tapa, pode ser qualquer outra coisa. Você saber que aquela pessoa tem uma rotina muito difícil e que às vezes ela quer sair do trabalho e só quer ir pra casa, mas às vezes ela ir pra casa ela foi te visitar naquele dia, você sabe que aquilo ali pra ela foi difícil. Às vezes é isso, é saber que você tem aquele vínculo. E voltando um pouco pro que a minha mãe falou sobre de o ter o pé no chão, ter essa coisa firme na depressão, no caso do Benji, ele tem vários talentos, ele tem várias coisas, mas a gente percebe que nenhuma daqueles laços é uma coisa fortalecida. Nem valorizada por ele, porque como ele tem uma autoestima baixa, Ele ele não percebe do nada ele chega no restaurante e começa a tocar piano, eles olham, quem tá tocando? É sim, ele. Inteligente, engraçado, espirituoso. ele não percebe, ele não tem aquilo ali fortalecido, não é uma coisa que seja o suficiente para dar aquela força para ele. Então, são vários talentos, são várias coisas que tem ali em volta, mas como nada ali é fortalecido, por isso que às vezes quando a gente está tratando alguém com depressão, é legal você ver o que ela gosta para tentar puxar alguma coisinha ali para trazer ela de volta. Às vezes é um animal de estimação, às vezes é um hobby, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma comida, às vezes é um filme, mas alguma coisa que puxe ela de volta para a terra. E o interessante é que assim, se eu tenho uma baixa autoestima, aquilo que eu tenho de talento, que eu não precisei fazer grande esforço, porque os dois fizeram aula de piano, mas o Benji toca. Mas aquilo que eu não faço esforço, mesmo que todo mundo reconheça, eu não valorizo. Então, sim, a gente precisa encontrar uma forma da pessoa compreender que aquilo que ela faz a diferença. Então, assim, o filme é uma jornada de encontro de duas pessoas que se amam, né? E aí tem uma hora que o David confronta, né, o Benji, como a gente falou, por que que você fez isso? Como que você faz isso? Mas ao mesmo tempo que eles vão, aí eles chegam aí até a casa da avó, eles colocam uma pedrinha, né, Eu lá acho interessante para essa parte marcar. da pedra, porque mostra muito sobre quebra de expectativa, de que às vezes nem tudo é exatamente como a gente prevê. Que eles falam o filme inteiro que eles querem ir para casa da avó. Quando eles chegam lá, eles falam de uma tradição judaica em que você vai pro túmulo da pessoa e coloca uma pedra em cima do túmulo. Como eles não estavam no cemitério em que a avó foi enterrada,
mas estavam na casa onde ela morou, eles pensaram que talvez desse para adaptar esse gesto ali. E aí Colocaram no sopé da porta. Pois é, e aí naquele momento, um vizinho acaba falando que ali é perigoso, porque tem uma senhorinha que mora lá agora e ela pode acabar tropeçando e caindo e se machucando. Então é uma coisa interessante sobre a realidade, né, que às vezes está em confronto, às vezes não, está sempre em confronto com o nosso ideal, nosso pensamento, nossa fantasia. A gente pode pensar, nossa, aquilo ali vai funcionar daquele jeito, mas nem sempre. E às vezes não é nem por uma coisa ruim, é só porque você não conseguiu pensar todos os fatores. Eu acho isso muito interessante esse filme, que é um filme muito real, não é um filme fantasioso, não é tipo, aquilo ali vai se resolver no final, vai dar tudo certo e aquela viagem vai ser perfeita. Não, tem os confrontos com a realidade. E pensar no sentido da viagem. Será que realmente, quando a avó sinalizou isso, ela queria que eles fossem só até a casa onde ela tinha vivido? Ou ela queria de alguma forma que eles entendessem que, assim, no caso dela, o sofrimento, né, o lidar com a adversidade, trouxe para ela possibilidades. Eles lidavam com o sofrimento de formas diferentes, mas a viagem, de alguma forma, promoveu uma jornada de imersão no mundo de sofrimento, num contato entre os dois, mas a gente vai vendo à medida que o filme vai chegando ao final, né, eles estão diferentes. Um está com vontade, ansioso para voltar para casa, para rever a mulher e o filho. E o outro vai ficando cada vez mais sombrio, mais calado, mais fechado, porque ele vai voltar para a falta de perspectiva dele, por isolamento. E a gente sabe que foi uma viagem profunda, mas que aquela conexão ali provavelmente não vai se manter. E uma das coisas que mais me impactou nesse filme, que eu achei incrível a sacada, é que o filme começa e termina mais ou menos com a mesma cena. O personagem do Benji sentado no aeroporto, cercado de pessoas, absolutamente sozinho, com um olhar completamente perdido. E naquela hora a gente olha, a gente pensa assim, eu queria resgatar. Porque tem alguma coisa que está inteira dentro daquela pessoa, que pode ser preservada. E a gente, enquanto terapeuta, Mari como futura terapeuta, é o que a gente vê. E muitas vezes a gente está lidando com isso no nosso dia a dia. E a gente passa pela pessoa, a gente encontra a pessoa, e os nossos olhares não se cruzam. E a gente não vê que a gente está lidando, às vezes, com pessoas em profundo estado de sofrimento. Hoje, inclusive, por conta do excesso de rede social, por conta da gente estar o tempo todo com o rosto enfiado no celular, os nossos olhares nunca se cruzam. O fato de você estar rindo com o vídeo, por exemplo, o fato de você ter muito seguidor ou ter muita curtida, não significa que você esteja bem, feliz, realizado, E ou que é você isso não que, esteja precisando de é isso que eu falei no ajuda. começo, que às vezes a gente descobre que através de alguma entrevista, uma coisa assim, que algum famoso sofre de depressão, a gente fica chocado porque a gente vê a vida dele perfeita, né? Perfeito. Mas assim, a vida perfeita não existe. E a gente tem que ter recurso, a gente tem que procurar ajuda, mas ao mesmo tempo a gente tem que se procurar uns aos outros. Será que esse excesso de diagnósticos de depressão pode estar relacionado com o excesso de uso em rede social, em que a gente aparentemente está mais conectado, mas a gente está mais distante uns dos E também outros? com a nova onda de receitas que tem vindo, né? Tipo, se não for aquela vida de acordar 3 horas da manhã pra fazer a corrida, pra poder fazer não sei o quê, pra fazer não sei o quê, nananana, que hoje em dia tá na moda, você acha que aquilo ali é o único jeito de ser feliz, mas às vezes aquilo ali, às vezes ainda naquela forma a pessoa não tá bem. Ela está funcionando, né? O fato de eu estar funcional não quer dizer que eu esteja bem. A saúde física às vezes não significa que você tá saudável. Na verdade, assim, a saúde física, ela é um recurso para buscar a saúde mental, mas às vezes o excesso de atividades, né? Você faz muita coisa, você Às dá vezes é uma pra falsa mascarar alguma impressão, coisa. exato, de que você está bem, de que você está no controle, mas quando você não está ocupado, né? Quando você não está fazendo nada, aí vem ali a sombra, que começa a se insinuar. E Então você trazendo, se... e trazendo um pouco pro filme, também tem isso de mascarar a realidade, de quando você tá fazendo mil e uma coisa, você não tá parando pra pensar. Ele tá na viagem, então ele tá totalmente fora da rotina dele, que ele tá acostumado da casa. Então ele não tá, ele tá, claro, parando pra pensar, porque não tem como você parar, né? Mas consegue ter um certo alívio, mas na hora que ele lembra que ele vai voltar para aquilo, dói. E às vezes é o que a gente vê, as pessoas não param, mas quando elas param, elas têm crise de ansiedade, ou então elas passam mal, ou alguma coisa assim. Que é a história da adrenalina, né? Quando você para, sai o efeito. E aí você precisa o tempo todo se ocupar. Então, sim,
Eu acho que esse filme é uma pérola, né? Nossa, essa cena final dele sozinho no aeroporto. O filme acabou, tava rolando os créditos e a gente parado assim, tipo, em Sabe? choque, em Não mudou, não choque. aconteceu nada. Aconteceu tudo e não aconteceu nada. E o primo chega, se aproxima e vai de novo. E Que eu é literalmente continuo o nome do filme, é verdadeira dor, é sozinha. o que acontece mesmo. Tem milhões de casos assim. E não adianta a gente ter a expectativa de que alguém, né, que está com dificuldade de ter iniciativa, que é a característica mais marcante da depressão, vá procurar ajuda sozinho. Então, muitas vezes a gente tem que se encaminhar em direção a outro. Então, assim, espero que seja o primeiro de muitos filmes, fazendo com essa mocinha aqui, que está no 7º período de psicologia. E o filme que a gente indica hoje é A Verdadeira Dor. Tá na Disney Plus.